Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai ver esse vídeo. Eu sou Carlos Roberto Meditier, sou pastor evangélico. Trabalhei 46 anos na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em cidades, inclusive no estado do Paraná. E agora eu me encontro jubilado. Jubilado significa aquele pastor que já cumpriu a idade estabelecida na Constituição, já prestou serviços, etc, etc. E agora ele foi recolhido ao almoxarifado da igreja e fica ali tomando poeira, até que alguém fala, precisamos dele novamente, então chama e ele vai lá resolver algum tipo de problema. Bom, essa é a minha visão de jubilação, né? Mas eu não fiquei parado. Durante esse tempo eu estudei, sou formado em terapia psicanalítica, neuropsicanálise, neurociência, psicanálise clínica e neuropsicanálise clínica. Sou ligado a duas entidades internacionais e exercito a psicanálise hoje. Por quê? Porque quando eu fiquei jubilado, eu entendi, acabou o ministério. Em vez de comprar uma vara de pescar, sandálias, sei lá o que, fazer uma piscina, aqui minha casa tem uma área muito ampla no quintal, eu posso fazer uma piscina, ficar lá de shortinho, tomando sol, gostoso e tal. Mas não é isso que eu queria. Eu gostaria de expandir o ministério, procurando atender pessoas que sofrem de dores emocionais. E é o que eu tenho feito. Mas, de uns tempos para cá, surgiu uma preocupação muito grande sobre exatamente a questão igreja. Qual é o comportamento da igreja? Lá pelos idos de 1964, 66, não me lembro bem agora, a Igreja Metodista do Brasil soltou um encarte, um folheto, um opúsculo com o título Igreja, onde estás? E de fato, depois da leitura daquilo, eu emprestei inclusive para outros colegas, Dr. Alípio Lima Reis e outros colegas que leram também, e nós tivemos a oportunidade de conversar, de debater a respeito disso. E eu cheguei à seguinte conclusão: há necessidade urgente de nós estabelecermos o princípio de todas as coisas que levou a igreja no século XXI, já desde o século XX, né, a se desviar do seu propósito inicial, que seria a pregação do reino de Deus e o estabelecimento desse reino aqui na terra para subir para o céu no dia do juízo e nós estarmos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, está no prelo um livro meu, e já estou trabalhando em outros, mais ou menos na mesma linha, em que o título do livro é O Pecado Estrutural Urbano e como que as igrejas se desviaram desse caminho seguindo este pecado estrutural embutido dentro da cidadania, dentro da cidade. Eu tenho alguma coisa que talvez muitos colegas também tenham, e isso leva muitas vezes a gente a uma situação meio que de desconforto. Ou seja, eu pastoreei várias igrejas, eu não fiquei todo o meu tempo de 46 anos de pastorado dentro de uma única igreja. Por quê? Porque o meu ministério não é manutenção, meu ministério é trazer novamente, fazer reflorescer novamente as igrejas que estavam caídas, sucumbidas e que precisavam de um hálito novo, um ânimo novo. Então, quando muitas vezes eu nunca saí pedindo para sair para a igreja, dizer para o conselho, olha, não estou contente aqui, vou indo embora, lá eles vão me pagar mais. Dinheiro para mim nunca foi problema, graças ao bondoso Deus. Também não sou rico, graças ao bondoso Deus. Mas eu sou aposentado, minha esposa é aposentada, e juntando as duas aposentadorias, dá para vivermos uma vida boa.
Nunca faltou pão na nossa mesa, e nem vai faltar, porque fui velho, fui moço, agora sou velho, porém eu nunca vi o justo desamparado, e nem o filho do justo mendigando o pão de cada dia. Eu sou experiência nisso. Poderia até contar experiências passadas aí, mas o intuito não é esse. Então, dentro desse livro em que eu trato da questão do pecado estrutural, sempre que eu deixava uma determinada igreja e ia para uma outra igreja, se fosse em cidades diferentes ou ainda que fosse na mesma cidade, porém em bairros diferentes, eu fazia um estudo preliminar do que é que aquele bairro ou aquela cidade praticava, agia, motivada por uma coisa que é invisível, né? O tal do pecado estrutural. Porque, na verdade, são dois. O pecado estrutural social, que move toda uma sociedade, e o pecado estrutural urbano, que move aquela localidade especificamente. Quais eram os interesses da igreja? Quais eram as necessidades dos irmãos da igreja? Ou melhor, quem compunha aquela igreja local? O que eles faziam, como faziam, estavam empregados, estavam desempregados, eram pessoas do núcleo da cidade, eram pessoas da redondeza da cidade. E também nunca gostei muito daquele negócio de formar a igreja aqui no centro da cidade e trazer o bairro para cá. Não, eu acho que a igreja local aqui, ela deve servir como um ponto de formação, de pregação, de formação de lideranças também, e irmos para onde precisa. Há uma música brasileira aí, acho que foi Milton Nascimento, que dizia que todo artista tem de ir aonde o povo está. Eu digo isso também, cada igreja tem de ir aonde o povo está, lá que está a necessidade, é lá que ele sente as agruras, é lá que o dinheiro acaba antes de acabar o mês, é lá que muitas vezes falta pão em cima da mesa. É sério. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Hoje eu fico um pouco mais besta do que eu já sou, de ver como que as coisas acontecem dentro de determinadas denominações. Porque quando chega, primeiro, a igreja fica segunda, fechado, terça abre de noite, quarta abre de noite, quinta fechada, sexta fechada, sábado tem alguma coisa com a mocidade, aí domingo tem escola dominical e culto da noite só. Qual o benefício que isso traz para a comunidade? É um ponto de ajuntamento, porque a igreja, de uma forma, ela já se acostumou com esse tipo de coisa. Vem aqui pertinho, vamos conversar. Você concorda comigo? Por exemplo, nós temos uma denominação que agora a Igreja Presbiteriana do Brasil denominou como herética, é sempre a IPB fazendo essas coisas, que é a Igreja Adventista. Ainda hoje pela manhã eu acordei e conversava com a minha esposa exatamente a respeito disso. A igreja era formada por células. O corpo humano é formado por células. Então se você corta a mão, de repente aquelas células começam a trabalhar, elas se juntam novamente e cicatrizam aquele corte. Ele não fica aberto, ele não fica exposto. A igreja também é célula. Não estou falando daquelas células, não, células, a exemplo do corpo humano. Então nós temos, por exemplo, as células das senhoras. O que é feito no sentido de despertar nas senhoras aquela visão de visitação hospitalar, de visitação carcerária, de visitação aos lares, de apoio no sentido de jovenzinhas que se casam e não têm experiência nenhuma, de poder formar casais para um lar sólido, né? Onde estão as células dos senhores para as mesmas funções? É uma vez ou outra que a gente tem algum tipo de coisa dentro de uma igreja. Quanto tempo faz que o senhor ou a senhora, ou você, meu jovem que está me ouvindo agora, não participa de nenhum... eu dou risada, mas é de tristeza. De nenhum evento específico para a sua idade. Quando eu ainda era seminarista, ou até antes de ser seminarista, eu era secretário executivo
da União de Mocidade do Presbitério de Osasco, da UMP, da Igreja Presbiteriana Independente, eu cansei de fazer palestras para aquela juventude sobre namoro, noivado, casamento. A chegar um ponto de eu dizer, eu não vou falar mais sobre esse assunto. O pessoal já está enfastiado de ouvir sobre isso. Mas hoje em dia, o que acontece? Por exemplo, um dos pecados estruturais que muitas vezes a sociedade onde nós estamos embutidos pratica e nós nem percebemos. Tem filho moça? Tem filho moço? Eles namoram? Quantas vezes na semana eles vão para o motel? Ou se não tem dinheiro para o motel, vai para a moitinha? Você entende o que eu estou falando? Onde é que está na igreja a orientação sobre a sacralidade do casamento? Em direito eu aprendi uma coisa que, e lendo a Bíblia também eu aprendi isso, que lá no Antigo Testamento o casamento não era feito dentro do cartório, não era feito dentro da igreja, era feito na casa do noivo. E eles tinham que apresentar provas da virgindade da noiva. Quantas vezes as garotinhas da nossa igreja, com seus 12, 13, 14 anos, já tiveram experiência sexual com garotinhos da nossa igreja? E você já ouviu alguém falar sobre isso aí do púlpito? Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Esse tipo de coisa, ele entrou para dentro da igreja de tal forma que subtraiu dela tudo aquilo que é importante, que a palavra de Deus esclarece e diz que nós, enquanto pastores de alma, precisamos fazer. Um outro aspecto, deixa eu deixar claro, esse vídeo é um piloto do que nós vamos ter, porque isso aí vai ter continuidade. Eu vou usar o meu livro a respeito do pecado estrutural urbano para poder gravar as outras palestras. Mas muitas vezes a igreja está tão... Ou melhor, a igreja perdeu de vista a sua finalidade. Uma vez eu preguei eu vou falar o acontecimento, mas vou preservar local e coisas afins. Eu fui convidado para pregar numa igreja com a irmã, eu era pastor numa cidade da IPI do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e fui convidado para pregar numa outra igreja, porque o pastor daquela igreja precisava vir a São Paulo para fazer casamento de membros da família. Como era época de final de ano, eu sempre no meu ministério, integralmente, durante o período de finalzinho de novembro e durante o tempo todo do Natal, eu nunca pregava sermões a respeito do nascimento de Jesus, porque isso aí o pessoal está cansado de saber. Mas eu usava de estratégia, eu usava sermões a respeito da segunda volta de Cristo, a parousia. E eu preguei sobre isso naquela igreja. Terminado o culto, um dos presbíteros chegou para mim, chamou um outro presbítero próximo e falou, vem cá fulano, vamos questionar o pastor. Eu falei, estou ferrado. Presbítero, quando vai questionar o pastor, meu amigo, senta que lá vai buchar, entende? Aí ele falou, pastor, o senhor sabe quanto tempo faz que nós não ouvimos um sermão desse gênero aqui na nossa igreja? Não sei, que eu sou convidado. Quanto tempo faz? Devolvi-lhe a pergunta. Ele disse, faz mais de 13 anos que nós não ouvimos nada a respeito da segunda volta de Cristo. Aí eu pergunto para você, pastor, que está me ouvindo, para você, presbítero, que está me ouvindo, para você, membro de igreja que está me ouvindo, quanto tempo faz que vocês não ouvem um sermão dessa natureza na sua igreja, trazida do púlpito da sua igreja pelo seu pastor? Por quê? Porque hoje em dia o pastor ele não se preocupa de quando ele for para uma determinada igreja, ele estudar qual... Está passando carro. Qual é o objetivo da pregação? Quais são os interesses da igreja? As necessidades da igreja? Quais são? Quais são? O que a igreja precisa ouvir? Conheço colegas que viraram
exemplo de doutores. Liga-se para a secretaria da igreja e pergunta para a secretária: o pastor está na igreja? Tá. Eu posso ir aí conversar com ele? Não, você precisa marcar um horário. Deixa eu ver aqui na agenda. Olha, eu tenho um horário para semana que vem, às 14 horas. Fica bom para você? Mas eu precisava falar com ele agora, hoje eu estou numa situação terrível. Bom, se esse daqui, o mais próximo que nós temos depois, vai ser daqui 2 meses, às 9 horas da manhã. Você tem condições de esperar 2 meses para atender uma situação que você está sofrendo as dores agora? Pensa nisso. É assim que está acontecendo. Hoje a gente tem pastor disso, pastor daquilo, pastor daquele outro, pastor não sei do que, pastor... Está cheia a igreja de pastores. Mas qual deles cuida da alma, das dores da alma e ajuda a pessoa a sair da sua situação? Por quê? Por causa desse maldito pecado estrutural urbano que invadiu a igreja, que está matando a igreja. Ainda hoje eu conversava com a minha esposa, eu falei: uma igreja que a gente conhece, de um amigo meu, pastor, um grande amigo meu, por sinal, eles têm o hábito de, quando termina o culto, quando termina a pregação, eles abrirem o altar. Quem está sentindo o agir do Espírito Santo e você acha que precisa acertar alguma coisa com Deus, vem à frente, nós vamos orar com você. E depois eles falam: olha, tá vendo aquele assim, sai por ali que você vai ganhar um livro que eu escrevi, o pastor lá, né? Escrevi especialmente para você. Mas isso é uma estratégia. Por quê? Pode parecer absurdo. Aquela igreja conta com um corpo de voluntários para evangelização e despertamento religioso de mais de 2.700 membros. Na sua igreja tem isso? Não, acho que nem apelo tem, né? Isso aí é coisa de pentecostal, né? Talvez porque o sermão ouvido ali também, ouvir aquilo, não ouvir aquilo, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque não existe preparo, não sabe qual a necessidade urgente. Na sua igreja pode ter pessoas ricas, pode ter pessoas meio ricas, pode ter pessoas pobres, tem pessoa muito pobre, aquele que vem da periferia. Sentou alguma vez para conversar, para ouvir, para aconselhar, para orar? Mas eu não ganho para isso. Então procura emprego. Olha as bolas. Eu fico meio irritado com isso. Então é sobre esse assunto que nós vamos começar a conversar a partir de hoje, tá bom? Esse, conforme eu disse, é apenas e tão somente um... Tô com tosse, tô com gripe, por isso que eu tô assim. Um piloto, porque vem por aí. Gostou? Compartilha. Um beijo no seu coração. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai ver esse vídeo.